Fala, torcida do Cruzeiro ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Cruzeiro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso cabuloso. Mas antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do Cruzeiro. Lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Cruzeiro. Então bora pro vídeo. Corinthians, eu não acho. Eu acho o Cruzeiro, mesmo com o time misto, começou com o Caio Jorge, depois colocou o Gerson, o Matheus Pereira. Mesmo com o time misto, eu achei o Cruzeiro melhor do que o Corinthians, né, Neoquímica Carino? Eu acho que foi equilibrado, Rizek. Eu acho que foi acho que foi equilibrado. A efetividade do Cruzeiro realmente foi o que fez a diferença. Também acho que as escolhas do plano de jogo do Arthur Jorge foi outro ponto muito positivo, que ele começou com uma equipe reserva e no segundo tempo entrou a cavalaria, né? Matheus Pereira, Jéssica, como a gente já falou. Então tem esse ponto, enquanto o Corinthians, quem começou com o time titular foi o Corinthians, só o Ranieri que foi poupado, né? E o Diniz, inclusive, fala sobre isso, que como o jogo era na quinta-feira, deu para ele entrar com o time titular pensando nesse jogo. O Corinthians começou bem a partida, por isso que eu falei que para mim foi equilibrado, teve aquela chance do Garro que a gente viu. E aí vem a efetividade do Cruzeiro. O Cruzeiro também é um time que é muito bem treinado, mesmo com as peças reservas, tem a identidade de jogo muito clara do Arthur Jorge, tem uma boa saída de bola, tem qualidade no meio de campo. Ontem entrou o garoto que era do Sport, que é o Zé Lucas, que é um jogador com muita expectativa. Entrou o Felipe, Felipe, meio atacante da base, começou como titular, ele já vem atuando em alguns jogos como titular do lado esquerdo. Quem mais? O Wanderson fez o gol, jogador que é muito criticado também, então é uma possibilidade de recuperação. O Caio Jorge começou como titular, o Lúcio depois entrou, que é mais um que acrescenta. Então, assim, eu acho que foi um jogo de equilíbrio e, obviamente, que a efetividade, o plano de jogo que acabou funcionando foi do lado do Cruzeiro. Isso é inquestionável. Mas não foi uma boa noite para os jogadores do Corinthians individualmente. Esse é o ponto que me leva a achar que o Cruzeiro foi melhor. O jogo, se você olhar as chances criadas, finalizações, ele tem equilíbrio. Mas toda vez que o Cruzeiro chegava, me dava muito mais sensação de perigo, muito mais chance de gol, um time com muita mais qualidade ofensiva do que o Corinthians. Então é isso que me leva a afirmar, embora o Corinthians com volume, com vontade, toda vez que o Cruzeiro chegava, eu vi o Cruzeiro mais inteiro, com mais chance de machucar o rival do que o Corinthians, por causa das limitações da ausência do Yuri Alberto, né? E dos jogadores também, né, Rizek? Jogadores melhores do Cruzeiro. Você vê, resumidamente assim, parecia que o Cruzeiro cansou o Corinthians no time titular no primeiro tempo e no segundo tempo ele botou os caras e falou, agora vamos dar tempo de ganhar o jogo, porque quando entram Gerson e Matheus Pereira, aí vira assim um domínio do Cruzeiro no jogo. Arroio, que é jovem, é um jogador de qualidade, velocidade, driblador, dá opção, né, ofensiva, ousado, fez um gol bonito na quarta-feira contra o Flamengo. Então, assim, o Cruzeiro mostrou que tem um elenco de jogadores e de jovens jogadores também de qualidade e que o seu treinador, o Arthur, está bem adaptado nesse momento à característica desses jogadores. Ele consegue mesclar um time, como ele fez ontem, em relação às competições, com qualidade, com um jeito de jogar organizado, de velocidade, né? E o Corinthians ontem, no primeiro tempo, acho que fez até um jogo igual. A partir do momento que o Corinthians teve que fazer mudanças e que o Cruzeiro teve que fazer mudanças. Do Cruzeiro. Então, o Lucas Romero até pouco tempo ainda é o capitão do lado do time. Sim. Às vezes joga, às vezes não joga. Sim. Se Zé Lucas veio do Sport, jovem, bom jogador. João Costa chegou agora há pouco, bom jogador. Bruno Rodrigues fez gol. Sofreu muito com lesões. O Caio Jorge é o titular, centroavante. Se Jonathan Jesus, zagueiro jovem, também é bom jogador. Villalba, o Fagner experiente. Enfim, esse Otávio que com certeza nesse ciclo e o Romero estava suspenso para pegar o Flamengo, né? No meio da semana. Sim, sim. Entrou o Mateuzinho, que inclusive ele se livrou da expulsão que foi cobrado, falado. Esse Otávio, o goleiro, que com certeza absoluta nesse ciclo da seleção vai ser observado. E olha o banco ontem. Então, saiu do banco Gerson, Matheus Pereira, Arroio, Lúcio e o Wanderson. O Lúcio que chegou agora, o Wanderson que estava lá há muito tempo e pouco depois de entrar fez o gol. O Gabriel Rojas também chegou agora. Agora, elenco por elenco, o Flamengo tem um elenco melhor. Não, melhor que todo mundo. Eu entendo que o Cruzeiro, para conseguir fazer frente ao Flamengo na quarta-feira, o Gerson e o Matheus Pereira vão ter que ter uma situação excepcional. O bom desempenho do Cruzeiro na quarta-feira... Jogo pra eles, né, PC? Jogo grande. Aline, a chance do Cruzeiro superar o Flamengo é coletivamente. Individualmente, ninguém é melhor do que o Flamengo. Mas coletivamente, com o Gerson e o Matheus Pereira liderando esse coletivo. Sim. E aí, quando eu falo disso, é você ignorar o que vem da arquibancada, entende? E jogar.
jogar. Esquece, arquibancada, vão ter lá o quê? 70 mil pessoas, tenha certeza que serão 65 mil vozes rubro-negras, 5 mil vozes cruzeirenses. E aí você tem que jogar, você tem que produzir jogo. A chance do Cruzeiro, claro, coletivamente, eu não tenho nenhuma dúvida, Arthur Jorge, da safra de técnicos portugueses com a porteira aberta a partir de 2019, ele, o Jorge Jesus e o Abel Ferreira são os melhores portugueses que passaram pelo futebol brasileiro. Isso, para mim, é inegável. Agora, tem a coisa de dentro do campo. Dentro do campo, o Gerson e o Matheus Pereira vão ter que jogar muito. Muito. Agora, só voltando ao jogo de ontem, e para me explicar um pouco melhor, o Corinthians não fez um mau jogo. O Corinthians foi no limite dele. Só que para ganhar, na minha visão, de um time melhor, o Cruzeiro é melhor do que o Corinthians, para ganhar de um time melhor do que ele, a bola que o Garro chutou na trave tinha que ter entrado, né? Foi no detalhe, poderia ter aberto o placar, o Corinthians. E aí é outro jogo, o Corinthians poderia aí jogar mais no contra-ataque. E aí, sem o Yuri Alberto, ofensivamente, o Corinthians sofre. Desde que o Arthur Jorge assume o Cruzeiro no Brasileiro, são 15 jogos, o aproveitamento do Arthur Jorge nesses 15 jogos é o melhor nesse período de Campeonato Brasileiro, 71%. Ele tirou da última colocação, né? Perdeu um jogo que foi pro Botafogo, tem 5 vitórias, 2 empates e essa derrota. É o maior aproveitamento do Brasileirão. Na era Arthur Jorge, se todo mundo tivesse começado junto com o Arthur Jorge, seria o Cruzeiro o líder do campeonato. Uma coisa, Rizek, que me chama a atenção do Arthur Jorge, a gente acompanha ele, o trabalho dele desde o Botafogo, né, e agora no Cruzeiro, esteve fora, né, esse tempo. Um treinador, ele se norteia como um bom treinador, não só por aquilo que ele passa para o time, pelas ideias, né, pelo treinamento, pela forma de montar a equipe, pelo conhecimento individual dos jogadores, mas também pela condução, e não é só a condução do ambiente, são vários fatores, né? É o entendimento do jogo em relação ao elenco que você tem, é a condução do dia a dia em relação ao ambiente, que hoje é muito importante, né? Você, mas principalmente em relação a algumas colocações para os momentos decisivos. Quando você vê um treinador, eu tive vários, a Aline também teve vários, quando você vê um treinador falar dessa forma que ele falou ontem, por exemplo, que parece ser uma coisa simples, mas para quem é competitivo e para quem trabalha em alto nível, no caso do Cruzeiro, em grandes jogos, você escutar isso de um comandante é diferente. Por exemplo, eu trabalho e os meus jogadores trabalham para viver esses momentos de grandes jogos. Essa frase é bem emblemática. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Isso, muitas vezes, não é só o falar, mas é o viver, é o se preparar. Ele diferencia os bons dos que são vencedores. Às vezes, num processo de carreira, existem muitos bons, que são aqueles que você identifica, pô, esse cara é bom, pô, esse é bom. Mas muitas vezes ele ganha pouco. E ganha pouco em conquista de título, porque justamente ele não tem, em alguns momentos decisivos, essa ambição. Ele tem prazo de validade para ambição. A colocação dele ontem foi uma mensagenzinha que parece simples para quem não, assim, muitas vezes não é competitivo ou não viveu num ambiente de competição. Mas para mim, me chama muito a atenção. Porque é isso. É justamente trabalhar para viver esses momentos. O que consagra o grande jogador, o grande profissional, o atleta em qualquer modalidade, a gente tem hoje aqui muitas pessoas de outras modalidades acompanhando o programa. O que norteia é você ter a ambição de não só ganhar o próximo, mas de viver esses momentos. Esses momentos de decisão, num jogo como quarta, para muitos puxa vida, imagine o tamanho do jogo, né? Puxa, mas parece, é para isso que o cara trabalha. Mas é para isso que o cara trabalha, né? Nós, eu, a Aline, como ex-atletas, a gente sente falta, eu pelo menos e a Aline com certeza, desses jogos de quarta, da final da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Mundo, da final da Copa, da Olimpíada. É desses jogos que a gente sente falta. É isso que quando a gente fala lá atrás da carreira, fala, poxa vida, o que você sente falta, Ricardo, hoje? Dá vontade? Dá. Nesse momento dá, é o frio na barriga. Essa colocação foi diferente. Então, ela se materializa porque o Arthur Jorge, eu vejo muitos técnicos às vezes, e até jogadores também, volta e meia enveredando pelo caminho do vitimismo. Porque não deu, não sei o quê. Não nos esqueçamos que o time treinado pelo Arthur Jorge foi campeão da Libertadores ficando com -1, com 1 minuto de jogo.
Muitas vezes o que você vê hoje é que o fato de um time ficar com -1 já é uma sentença de derrota. Ah, ficou com -1, então não vai dar para ganhar, porque aí nós... Não, a situação fica difícil, claro que fica. Você está com -1 no jogo de 11 contra 11, você está com 10 contra 11. Agora, e aí? Como é que você vai resolver essa questão? Você está aqui para ganhar? Você veio aqui para ganhar? Ou você só consegue ganhar se for 11 contra 11, for tudo direitinho? Eu acho que esse, bem observado, Ricardinho, é um caminho muito interessante e que bate no jogador. Ah, lógico que bate. Corroborando com o que vocês estão dizendo, é importante falar também que ele perdeu o Christian, que era uma peça importantíssima na equipe, perdeu o lateral esquerdo, o Kaique, que era outra peça importantíssima, inclusive um lateral que a gente tem que ficar de olho aí pra frente. O Caio Jorge caiu de rendimento, então também está num processo de recuperação. O Peck, que foi contratação, se lesionou. O Sinisterra, que tem problema, que volta, vai e volta, se lesionou. E ele, em momento algum, em entrevista, ele foi lá e ele reclamou, ele falou exatamente do que você tá dizendo. E ele consegue ter o mesmo padrão de jogo, às vezes uma ideia de jogo. Ele até insiste com jogadores que a torcida vê de um jeito ali, né, mais assim, como o próprio Bruno, que ontem jogou, o Wanderson que entrou e fez o gol. Eu fiz o jogo da Copa do Brasil contra a Chapecoense, em que o Jonathan Jesus foi banco, assim, por questão física, mas o João Marcelo foi o zagueiro titular desse jogo, né? E ele fala, não tem novidade nenhuma, o professor tá me dando cada vez mais, até porque ele tinha se lesionado ano passado, né? Ganhando continuidade, ele me dá confiança de que eu posso ir e tô aqui. E realmente, assim, o cara joga tranquilo, com confiança no treinador, porque ali internamente é isso que o Ricardinho falou, entendeu? A gente tá lendo aí o que tá escrito, Arthur Jorge, é a nossa primeira final na Libertadores, a primeira final vai ser na quarta. Então essa preparação do ambiente que o Ricardinho tá citando começa exatamente assim. Se é a primeira, ele tá contando que vai ter uma segunda, uma terceira. Tem que acreditar. E assim, a ansiedade para esse jogo de quarta, que é chover no molhado dizer que o Flamengo, acho que o próprio Cruzeiro reconhece, o Flamengo é um time superior, um elenco superior. Então assim, o Flamengo espera jogar de acordo com a qualidade e a superioridade técnica que ele tem hoje em relação ao Cruzeiro e a qualquer elenco da América do Sul. Mas o Cruzeiro é bom o suficiente também para aprontar para cima do Flamengo. Ele não tem o mesmo nível do elenco do Flamengo, não tem, mas... e acho que aí entra muito o trabalho do Arthur Jorge. Tem qualidade suficiente ali para em 90 minutos superar o Flamengo. Acho que isso ninguém vai discordar de mim, né? Lógico. Tem qualidade suficiente. Já demonstrou na quarta-feira. Exato, poderia ter vencido o jogo. O fundamental, acho que o maior temor do Arthur Jorge é que nenhum jogador sucumba do ponto de vista emocional com o que vai vir das arquibancadas. Porque muitas vezes, especialmente em equipes brasileiras, não equipes argentinas, por exemplo, só para ficar num país, muitas vezes quem vem jogar contra o Flamengo no Maracanã começa a olhar para a arquibancada e vai se aniquilando. Porque você tem toda aquela manifestação intensa, constante, que não dá um tipo de refresco. O jogador tem que saber, arquibancada é arquibancada, campo é campo. Quando ele se deixa contaminar pelo que está vindo da arquibancada, ele paralisa. E esse é um desafio. E no campo, estou vendo os principais jogadores do Cruzeiro num bom momento, né? Eu concordo que o Caio Jorge teve uma queda, mas os últimos 3 jogos do Caio Jorge são bons. Contra Mirassol, contra Flamengo. O Cruzeiro está próximo de definir a saída de Aquiles, meio atacante de 18 anos, contratado em 2024 junto ao Paranavaí. O jogador tem negociações avançadas para deixar o clube em definitivo. De acordo com a Itatiaia, o destino deve ser a equipe do Nordeste, ainda não divulgada. Aquiles perdeu espaço no time sub-20 da Raposa e não entra em campo desde o dia 23 de junho. Na ocasião, participou do segundo tempo do empate com o América Mineiro pelo Brasileirão. As partes trabalham para concluir a transferência nos próximos dias. O jogador tem vínculo com o Cruzeiro até desde 2024. Torcida do Cabuloso, essas foram as notícias de hoje do nosso Cruzeiro. Deixa o like, deixa a sua opinião nos comentários e até a próxima com mais novidades do Cruzeiro.